No ar, mais um episódio do podcast Mineral. Aqui, o assunto é mineração. Apoio IBGM, Instituto Brasileiro de Gemas e Metais Preciosos. Camisbra, Centro de Apoio da Mineração Sustentável. FECOMIN, Federação das Cooperativas de Mineração de Mato Grosso. Fomentas Mining Company. Olá, estamos começando mais um episódio do podcast Mineral e hoje traremos, como sempre, um tema inédito. Vamos falar sobre casais na mineração. E eu divido essa apresentação com meu amigo Disney de Paula. Então, Rafa, hoje temos um bom podcast para falar de histórias de um casal que começou na mineração, faz uma trajetória pela mineração, inclusive internacional. Uau! E olha, Rafa, esse casal tem uma história magnífica que vai enriquecer ainda mais o nosso podcast. Pois é, a gente está falando... Conta pra gente quem é. A gente está falando da Flávia Saleme, seja muito bem-vinda, Flávia. E o seu esposo, Ramon Dias. Muito obrigado. O sobrenome aí, vocês estão com sobrenome distintos? O que aconteceu? Eu já uso Saleme há muitos anos, desde a época da faculdade, em LinkedIn, Instagram. Então acabou que todo mundo me conhece como Saleme. Então a Ferreira acabou ficando de segundo plano, né? Eu usava muito Ferreira, eu sou de formação dentista. Sou dentista de formação, então eu usava muito Ferreira. Quando eu migrei pra mineração, eu falei, cara, não tem como usar o Ferreira, vou tentar usar o outro. Aí eu tô usando mais o Dias agora. Isso que é bom, né? Brasileiro tem muito sobrenome, né? A gente tem 5 sobrenomes. No pior dos casos, a gente vai pro Bastos, que é meu último nome do meio, que aí dá pra fazer isso. Não vou fazer errado. É o nome de príncipe também, né? Quantos sobrenomes? Mas eu achei interessante também o sobrenome dela, Saleme. Isso, é Não, libanês. É libanês, eu ia perguntar a origem. Que Conta bacana. um pouco da sua história. Você também não é da área da mineração, sua formação não é essa, né? Não, eu caí de paraquedas na mineração. Na verdade, eu me formei em moda. Eu tinha aquele sonho de fazer faculdade, trabalhar com produção de moda. Cheguei a trabalhar com produção. Trabalhei no São Paulo Fashion Week, trabalhei no New York Fashion Week uma vez. Legal. E assim, quando chegou mais no final da faculdade, eu já não estava gostando muito. Não se identificava tanto. Não, já não me identificava mais tanto. E aí, começou aquela coisa, já estou perto de terminar, vou concluir, né? Depois que eu concluí a faculdade, eu resolvo o que eu quero fazer. E um pouco depois de eu concluir a faculdade, teve a Expo Ibram. E meu pai, que trabalha com mineração, estava indo expor na Expo Ibram. E ele estava indo com a empresa para lá. E eu falei, olha, pai, eu tenho essa parte de produção de moda, eu tenho câmera profissional, não contrata fotógrafo não, me leva. Eu faço para você as fotos, a cobertura. No final da feira eu já estava sabendo de placa, de chute, já estava recebendo o pessoal no stand. A última coisa que eu fiz foi fotografar. E aí eu me apaixonei ali. Eu falei com ele, pai, eu quero trabalhar com você. Aí ele, não. Aí eu, assim, a alma saindo do corpo. Como assim, pai? Mas eu entendo a linha de raciocínio dele. Ele nunca forçou filho nenhum a trabalhar com ele, né? Nós somos 4 no total. E eu sou a mais velha. E aí ele, não, mas você acabou de se formar em moda, vai fazer uma pós. Aí eu, não, eu gostei, me identifiquei. E aí ele me jogou numa sinuca. Ele, olha, a gente está numa situação com um fornecedor que, no caso, o nosso cliente não está coletando material e a gente, enfim, não tem como receber os próximos embarques que vai receber desse fornecedor porque a gente não tem como rodar o material que está no estoque e sair para entrar o próximo. Então, resolve. Se você conseguir resolver essa situação, você pode trabalhar comigo. Ou seja, tá aqui hoje porque resolveu o problema. Até hoje eu não lembro como eu resolvi. Eu só sei que deu tudo certo. E consegui resolver numa sexta-feira, segunda-feira eu já estava lá na empresa trabalhando. Que legal. Agora, é importante ela contar um pouquinho da história da Tecnológica. O que é essa empresa, o que ela oferece, até para contextualizar o nosso ouvinte telespectador. Exato. Então, a Tecnoalloys, ela surgiu depois de uma longa história. A história começa quando meu pai começou a trabalhar com ferrovia muitos anos atrás. E a partir do material que ele fornecia para a ferrovia, que era a ferramenta de soca, ele entendeu que parte daquele material que a gente usava poderia ser aplicado para mineração. E aí ele começou a migrar e entender um pouco mais desse setor. E ele começou a vender tungstênio e choque bar para mineração. Então a empresa, ela migrou um pouco dessa questão da ferrovia para o setor mineral. E nós começamos a focar no material de desgaste. Então, só para o pessoal, né, entender um pouquinho, porque é bem específico. Técnico. Quando o material é extraído, quando o minério é extraído, independente do tipo de minério, ele vem, né, com rejeito, alguns vêm com umas pedras enormes, que no caso a gente chama de mataco, né? Então, ele tem que passar por uma britagem, ele passa por todo um processo para ir reduzindo esse material
até ele cair no porto, até ele ser exportado ou ir para o cliente que seja. Então, quando esse material ele vai passando por esses processos, ele vai desgastando os equipamentos. O nosso trabalho é justamente fazer os projetos e fornecer os revestimentos para esses equipamentos. Então, ele começou fazendo isso lá atrás. Minimizar os desgastes. Minimizar a troca, minimizar, consequentemente, paradas de operação. Maximizar o lucro. Exatamente, melhorar a produtividade. Então, ele teve essa sacada anos atrás, né? Ele é uma pessoa que, assim, ele é um inventor. Ele bate o olho... Professor Pardal, ele tem mais de 30 patentes, então, focadas para esse setor. Hoje em dia, nós atendemos mineração, cimenteiras, siderúrgicas e o agro também. Então, tudo começou daí. Eu acabei, né, comecei a trabalhar com ele tem mais ou menos uns 13, 14 anos, foi quando isso aconteceu. E começaram os planos de, bom, a gente já está bem consolidado no mercado aqui, vamos começar a pensar em levar a empresa para fora. Para o exterior. Antes de contar essa questão, a gente tem que inserir Verdade. o Ramon na história. Verdade. Mas a gente tava dando gelo nele justamente pra isso. Não, mas é porque ele era vai na hora entrar dele na entrar. A gente quer saber em que momento a história de vocês, do dentista e da consultora de moda se cruzou. Então, O dentista que abandonou também, né, a profissão de origem. Fui largando. Acabou que nessa transição do Canadá eu fui com o objetivo. Mas vocês se conheceram no Brasil. No Brasil, a gente tá junto já há 18 anos. Como é que foi? conheceu no Vocês curso eram de muito inglês. novos. Como é que foi esse... Esse ano a gente comemorou Essa 10 química anos aí. de casado. Pois A gente meu filho. conheceu, engraçadamente, Não teve comemoração, porque eu senti um tonzinho de cobrança. Não foi nem isso, estávamos não. os dois viajando. Estávamos os dois viajando e a trabalho. Então não teve nem como. Long story short, eu marquei uma comemoração, a gente tinha tudo programado, barco, tudo certo. Ela me informou o dia que ela ia chegar errado. Então o barco estava lá esperando, o marinheiro estava esperando, todo o planejamento estava esperando, mas ela chegou um dia depois. Pois E era uma gente. comemoração. Olha, 10 anos de casado, Coisas de nada a Dona ver. preparou Flávia. algo muito especial. Mas velho. pergunta se eu erro a agenda da empresa. Não erro. Ah. A minha? A sua Foi um jamais. desencontro. Ela estava numa feira na Austrália, eu estava Isso. nos Estados Unidos visitando cliente, então. Mas foi um bom desencontro. Então acabou que. Mas como é que foi o encontro? Isso a gente precisa... Foi há 18 anos atrás numa aula de inglês. Foi. Engraçadamente, a gente estava numa aula de inglês, eu vi ela, começamos a conversar e começamos a sair. E aí, Ô, o Morena. que que aconteceu? A gente começou a conversar e do nada ele sumiu. Ah. Porque naquela época não tinha WhatsApp, WhatsApp. não tinha... Naquela época era qual época nós MSN. estamos Orkut. falando? Estamos falando de Orkut e MSN. Então, que ano? Facebook nem Por favor. A existia. gente tá falando de 2007. Não é tão longe assim também, mas a tecnologia evoluiu muito Tinha rapidamente. nada disso aqui, né? Era É. câmera que a gente levava pros lugares, aí tinha um celular, uma câmera, né? Era tudo O Disney separado. entende bem que ele é da época da internet de escada, tá? A gente Somos. MSN era só a noite que era mais barata, mas Criava aquele ruído. E aí vocês Desencontramos. desencontraram e como é que foi essa... porque a gente era de turma diferente, né? Isso. Acabou que Então a gente não se via todo dia no curso. eu faltei algumas aulas, tive problema de saúde, acabou que fazia aula suplementar na turma dela. Só que aí depois eu Aí depois se encontrou porque ele voltou pra turma dele, aí, bom, Aí- nunca mais vi. Aí meses depois eu precisei também de umas aulas suplementares. acho que ela matou a aula de propósito. Talvez, não sei. Isso Mãe, você nunca isso nunca saberá. aconteceu, tá? E o mais engraçado é, toda aula suplementar que eu ia, ele tava. Por anos, eu falando, gente, era o destino. Ramon tava aí séculos depois do Ramon. Lembra da Rose, da secretaria? Eu lembro, ele perguntava pra ela quais aulas eu Olha tava. só, velho. Ele colocava sabotou o destino. História do passado, meu amigo. Não, ele deu uma Destino é- forcinha. É, pro destino. sabotou o Ele destino. fez o próprio destino. É. Porque, olha... Quando vocês casaram, você atuava na sua área de dentista? Atuava, era dentista. Atuava. Acabou que eu parei de ser dentista quando fui pro Canadá, fomos com o objetivo de eu me tornar dentista. Isso. E ela expandia a empresa lá. Acabou que, claro, por país novo, né? Não aceita minha validação de dentista. Uhum. Comecei a trabalhar com venda, comecei a gostar muito de trabalhar com venda. Ela sempre falou pra eu fazer alguma coisa de venda. Sempre falei pra ele. Ela sempre falou Muito comunicativo, né? Isso facilita, né? comercial. Acabou que eu gostei, o dinheiro o retorno começou a vir muito bom. Comecei a receber prêmio, coisa e Foi. tal, viagem internacional. Falei, cara, esse é um mercado legal. Aí ela começou, vamos bem trabalhar na empresa. Vem Comecei trabalhar na já, empresa. Aí o pai dela também foi me chamando, me levou pra uma feira ali, uma feira aqui.
Aí acabou que... Seduzindo. Foi fazendo aquela... Levou pra uma feira em Vegas, assim, coisa chata. Deve ser horrível. Não tinha nem como ele falar não depois dessa, né? Aí fomos... Não é igual a Expo Minério, né? Você queria estar na Expo Minério. Estamos aqui, né? Estamos Pois é, aqui. estamos aqui. Aí acabou que, no final, eu falei, amor, a gente teve um planejamento, ficamos no Canadá por 8 anos, mas é um Exato. vizinho danado lá. Vamos voltar pro Brasil. Ela falou, amor, se a gente voltar, a gente tem que trabalhar junto. Eu falei, cara, amo você, vamos trabalhar junto. Acabou que agora estamos... Que legal. E é isso aí. Mas vocês moram no Canadá. A gente morou até mês passado. E Show como de é bola. que é a questão de trabalhar, um casal trabalhar juntos? Porque é difícil, não é? Não tem nada melhor. Sério? Eu acho que a gente sempre quis trabalhar junto, né? Porque realmente não dava, as agendas não batiam e a gente tinha outros objetivos na época. E acabou que esse plano nunca aconteceu, só veio acontecer agora. Mas e quando as ideias são divergentes? Como é que vocês resolvem isso? Vocês levam o problema da empresa para casa? A gente... É evita difícil não levar, né? Mas nada que uma garrafa de vinho não resolva. Eu acho que a gente tem um problema. Adoro! Uma garrafa de vinho Uma ali. garrafa de vinho, queijos e vinhos ali, vamos sentar, vamos resolver no final do E dia. era engraçado, como eu trabalhava muito com venda, às vezes estava esperando o cliente, uma reunião ou outra, sempre tinha o meu AirPods, eu ficava usando e ficava batendo papo com ela basicamente o dia inteiro. Às vezes tinha amigo comigo, alguém que eu tava treinando. Cara, você fala o dia inteiro com o seu no telefone, eu falo, cara, tá precisando de ajuda, tô precisando de ajuda, o tempo ocioso, não vou ficar no Instagram, vou ficar batendo Não, e é papo. muito engraçado, porque às vezes ele entrava numa apresentação de trabalho, aí eu, Ramon, assume a venda. O cara já é teu, Ramon. Tá tudo certo. Aí Ramon só assim, Aí eu, Ramon, ele já gostou do produto, tá falando demais, Ramon. E às vezes tem aquele Fecha cliente a venda. faladrão, vai falando, eu falo, amor, tem que deixar ele cavalo. Aí ele, só deixa o seguinte. Ele mexe com a parte de vendas. É, e você é a comercial. parte técnica. Isso. E como é que é para uma mulher assumir esse desafio? A mineração é uma área muito masculinizada, né? Demais. Ainda é. Ainda é. Eu assim, pra mim é muito interessante falar sobre isso. Porque eu cresci e eu só descobri essa limitação, por assim dizer, quando eu saí da faculdade de moda. Quando eu era criança, eu tava sempre brincando com menino. Eu fui crescendo, eu tava sempre no meio de um monte de menino. Meu avô, que no caso é uma figura muito forte pra mim, minhas figuras masculinas em casa eram muito fortes, mas nunca foram figuras masculinas. Meu pai, meu avô, sempre foram muito trabalhadores, mas nunca de falar pra mim, olha, aqui não é o seu lugar, ou isso é coisa de mulher. Tava sempre na oficina. Pelo contrário. Meu pai chegava domingo e me levava pra oficina, eu tava lá com ele. Então, eu nunca entendi muito bem essa distinção. E aí, depois que terminou a faculdade, era uma faculdade muito mais feminina do que masculina, eu também não me liguei muito nisso. Quando eu entrei pra mineração, é que eu vi, como assim esse tipo de coisa acontece? Não foi uma coisa que, assim, né, eu nunca senti isso até começar a trabalhar com mineração. E aí eu comecei a observar mais e a ver uma certa evolução no setor há uns anos, né? Eu estava até falando com a Isa ontem sobre uma história que foi a primeira vez que eu fui visitar uma A Isa, mina... só um parêntesezinho, Ah, a sim. Isa é o nosso OPEC, é o coração desse podcast. Nossa Ela que faz produtora. tudo aqui. eu falando assim, a Isa, como se eu só de casa já conhecesse estão a Isa. íntimas, E, A Isa é por muito acaso, legal, é tá? filha do Disney também. E, assim, essa história é muito interessante, porque quando a gente começou a pensar em levar a empresa para fora, associamos a Câmara, e eu fui fazer uma das primeiras visitas a minas lá fora, no Canadá. Eu fui numa mina subterrânea e eu só vi uma menina, só vi uma mulher lá trabalhando. Eu nunca esqueci, porque o nome dela era Melissa. E assim, sabe aquela coisa, meu inglês não era tão bom, e uma olhou pra outra, e uma queria falar com a outra, e a gente ficou naquele vai, não vai, vai, não vai. Infelizmente, eu não consegui falar com a Melissa. Mas eu fiquei muito chocada de ver uma operação gigantesca, uma das minas mais antigas do Canadá de níquel, enorme, e só ver uma mulher trabalhando lá embaixo como operadora. Isso pra mim me deu um clique, um estalo tão grande do tipo, gente, não sei se não é o momento, já tem um bom tempo, né? Porque a gente já tá nessa jornada já tem uns 8, 10 anos. Mas, assim, isso pra mim me deu um clique do tipo, poxa, como é que não tem ninguém falando sobre isso? Né? E eu falei, bom, se eu tiver a oportunidade um dia, eu espero poder falar sobre isso. Porque, no caso, a gente tem um potencial muito grande. Eu acho que essa distinção, hoje em dia, ela é muito menor, até pelos meios de comunicação, né? Que antigamente também não tinha muita rede social também para se falar sobre isso, né?
Então, eu acho importante tocar nesse assunto. Aí com hoje você certeza. usa a sua rede social para falar sobre o seu dia a dia, mostrar como que é seu trabalho. Tô começando, porque... Ela tá virando influencer da Influência da mineração. Pois é. Exato. que Pois legal. é. Mas fala bem, né? Eu só queria fazer um adendo aqui. Claro. Você falou que o seu inglês não era tão bom pra conversar com a Melissa. Eu entendo. Você ia pro inglês pra namorar. Isso é verdade. Isso é Poxa, eu não devia ter falado que foi no curso de inglês. Mas e assim, o meu inglês, na verdade, ele melhorou muito porque a nossa trajetória lá no Canadá, ela não foi nada linear. Então, trabalhei com venda também por um tempo. Como é que é essa inserção no mercado internacional? É fácil, a gente acha, né? O Canadá é o maior país minerador do mundo. Você vai chegar chegando já. Não, engraçado. Não. Muita gente acha isso. muita gente acha isso. Essa é a visão geral, global. Essa visão aí é interessante porque na época que a gente se mudou, 8 anos atrás, também não tinha Reels, não tinha TikTok, não tinha nada disso. Então a única coisa que tinha era o YouTube. A gente ia pelo que a gente ouvia das pessoas e vídeo de YouTube. O vídeo do YouTube era aquele negócio, não era um vídeo do YouTube por minuto, era um a cada semana que a pessoa gravava e tinha que procurar outra pessoa, buscar a informação correta, né? Eu acho que era sempre isso. E na época que a gente foi, eu acho que muita gente falava que era muito fácil. Era aquele discurso, o Canadá precisa de você. Né? Sempre teve Precisa, mas eu acho que tem um pouquinho, tem uma... Mas você precisa chegar preparado, né? Essa é a verdade. Você chegou lá exercendo qual função e como que foi seu desenvolvimento profissional? Eu cheguei lá porque, como eu tinha feito faculdade de moda e fiz uma pós em administração aqui, eu queria fazer uma faculdade que fosse voltada para o setor e que eu pudesse agregar para a empresa. Então, eu peguei uma faculdade de negócios internacionais com foco em logística. E eu concluí o college, fiz um college de 3 anos lá. E o meu objetivo era justamente esse. E nesse meio tempo, eu fui fazendo uma jornada, não era nem dupla, era tripla. Eu trabalhava para a empresa aqui remoto, eu fazia a faculdade que era integral e, ao mesmo tempo, quando chegava no break do college, eu trabalhava em vendas para melhorar o meu inglês. Então, até hoje, eu nem sei como é que eu consegui fazer E ainda tudo ficava isso. essa questão do fuso, né? Ainda tem a questão do fuso, exatamente. Porque o Canadá ele é um país muito comprido, né? Então, inicialmente, o plano era ir para Vancouver. Nós fomos lá, passamos um mês, a gente viu que não era muito isso. Muita chuva. E aí fomos para Toronto, que tem realmente aquela área ali no norte de Ontário, tem Sudbury, tem North Bay. Tem muitas minas ali, né? Então, seria interessante porque eu conseguia vir para o Brasil com mais facilidade, porque tem mais rotas de voo. E, ao mesmo tempo, o fuso não era tão diferente para trabalhar com o Brasil. Então, a gente acabou escolhendo Toronto por causa disso. E eu fiz essa jornada tripla aí por um tempo, concluí o college e veio a primeira surpresa que não foi nem... College é a sua segunda graduação? Ou era minha segunda graduação. A que já primeira foi na área aqui. da área da mineração. Já foi na área de negócios internacionais e logística. Então, concluí lá. E aí veio o primeiro baque, por assim dizer, né? Que não foi nem só meu, foi mundial, foi o Covid. Então, o país inteiro fechou, o mundo inteiro fechou. Não tinha como visitar cliente. A gente deixou o projeto meio que em stand-by por um tempo. A gente deixou ele meio que suspenso até a situação normalizar. E no Canadá demorou um pouquinho mais para normalizar, né? E nesse meio tempo, ele foi transferido para o Atlântico. A gente saiu de Toronto, moramos 1 ano no Atlântico, que é uma área que... Lembra o Labrador do War? Do lado da Groenlândia? Era lá. Era lá. Que legal. Eu não lembro, não, mas vou procurar. Uma ilhazinha na ponta assim do Canadá. Tropeçou, caiu na Irlanda. Mas você trabalhava para a empresa do seu... Ele ainda não. Não, eu trabalhava ainda numa não. empresa de venda, como eu falei, fui crescendo na empresa. Entendi. E essa empresa te transferiu para o Atlântico? Fui transferido algumas vezes. Fui para o Atlântico, fui transferido para Calgary, depois fui para Saskatchewan, fiz algumas transferências. Como eu falei, estava crescendo na empresa, aumentava o salário, falava, amor, vamos conhecer o Canadá? Olha só, vendedor, né? Vendedor, né? De Vamos sonhos, conhecer né? o Canadá. A empresa estava transferindo, era um lugar bom, pagava todo o transporte, E eu vou ser sincera, eu gosto dessas aventuras. Então, pra mim, foi ótimo. E vamos fazer a aventura em casal, né? E quando que a Tecnolóis engajou lá no Canadá, no exterior? A gente ficou uns 3 anos com ela em stand-by por causa da questão do Covid, A né? questão do Covid é o seguinte, para a gente atuar, fazer um papel bom, vamos dizer assim, é preciso visitar o cliente. Para a gente entender a necessidade e a dor do cliente. Porque a gente indo lá, a gente vai entender onde é que está o desgaste, como é o desgaste e a melhor solução. A gente não é uma empresa que eu vou chegar e vou te vender essa placa, ela vai funcionar em qualquer lugar.
Eu tenho que entender granulometria, velocidade, dimensão. Exato. Então a visita ela é essencial. E com o Covid sem visita, acabou que meio que emperra um pouco a gente. Entendeu? Que a gente, mais uma vez, a gente tá falando 2020, já tinha um vídeo, mas aí no Covid começou essa questão de vídeo, Instagram. Intensificou, né? Exato. Usar as reuniões As pessoas não online, tinham mais né? como se comunicar pessoalmente. Pessoalmente tinha que achar a começaram- ferramenta Exato. para fazer reunião online. Eu E quem penso- tem comunicação fácil como vocês, facilitou muito isso, né? Eu creio. Facilitou. Mas aí tem aquela questão, a gente tinha reunião com o gerente, o pessoal, mas o pessoal tava em casa, não tava na mina. Uhum. Entendeu? Tava na casa dele, porque lá é muito E fly in, fly out. E eles não estavam remota. recebendo ninguém. Então, não tinha o que fazer. Era esperar até tudo vai. passar, né? Então, nesse meio tempo, eu não podia vir. Ela eu ficou tava presa lá. no Brasil, ela também ficou presa no Brasil por 7 meses. Fiquei Me 7 abandonou por meses 7 meses, ficou na casa de praia, pegando sol. trabalhando E remoto. você lá sofrendo, E eu a menos 40. sofrendo, sem ninguém para esquentar. Não? Seu, O seu, pezinho gelado. Eu seu cobertor. Eu dois cachorros, sabe? Cara, seu cobertor longe de você. Cobertor de orelha. Mas aí, passado esse período, a empresa... Passado esse período, a gente retomou, a gente associou de novo a Câmara para começar as abordagens e para dar sequência no projeto lá. E a gente começou a entender que, para esse projeto, a gente consegue ficar fixo aqui, indo e voltando, muito mais do que ficar fixo lá, indo e voltando. Não fazia muito sentido depois que a gente colocou no papel como que ficaria essa logística, né? Então, agora a gente fica muito mais no vai e volta. Né? Agora a gente está aqui. Eu acabei de chegar de Toronto, estava lá 2 semanas atrás. A gente fica nesse A vai e menos volta. algumas coisas, alguns graus aí Já de tava zero. diferença. E deve ser Já tava maravilhoso, zero lá. né? Sai de Dois menos zero pra e aqui para 40 dois. graus positivo em Cuiabá. Não, e o Cara, melhor disso é o seguinte, loucura. são 2 cariocas, né? Quer dizer, você é Não, né? pernambucana, mas foi criada no Rio. Eu brinco que eu sou uma mistura de Oxo com o meu irmão, com todo respeito. É, Eu sou uma mistura dos dois. aquela do Nordeste, ele carioca. Carioca, como que vai pro frio lascado desse? Eu também não sei como é que a gente A gente conseguiu. pergunta a mesma coisa, entendeu? Entre uma garrafa de vinho e outra, a gente pergunta, o que a gente foi fazer lá A nesse gente foi frio, fazer sabe? lá. Não, aprendizado, né? Tudo Entre isso uma é uma garrafa vida de vinho e outra é aprendizado. ótimo. Muito. Mas, e você? São 10 anos aí de estrada, né, na São. migração. Você falou da dificuldade em ser mulher. O que você viu de evolução nessa década? Não só ver mais mulheres atuando, mas mais mulheres com coragem para falar sobre isso. E para expor certos tipos de vulnerabilidade que a gente não tinha como expor antes. Então, querendo ou Quais? não, a gente tem aquela... no geral, a gente tem aquela mania de, tipo, eu tenho que mostrar que eu sou forte, eu tenho que mostrar que eu consigo, né? A gente escuta uma coisa aqui, uma coisa ali, ou, enfim, diversas coisas acontecem com a gente é mulher, né? Tem que estar Assédio. provando sempre, E né? tem que ficar sempre se provando muito mais. E eu costumo dizer que, assim, se você chega num produto e vê um rótulo, eu sou um produto que eu tenho 500 rótulos. Porque, querendo ou não, mulher na mineração, né? Eu sou uma pessoa que é empresa de família. Então, tem certas pessoas que elas não veem a sucessão como uma coisa difícil. Uhum. E é muito difícil. Ó, Então, eu sou assim, eu sou um rótulo em cima de rótulo. Eu sou mulher, né? Eu, querendo ou não, eu comecei muito jovem. Então, quando chega uma mulher muito jovem, às vezes isso assusta sim. uma pessoa que está do outro lado, né? E entendendo do que está falando, tecnicamente. Então, isso assusta também. E aquela questão de filho do dono, que é um rótulo que a gente está começando a quebrar agora com diversos cases que a gente tem visto graças às redes sociais. Né? Eu vou dar o super case aqui, que é a CIMED, por exemplo. Aham. Eles estão quebrando um pouco desse paradigma também, que se tinha muito disso, né? As pessoas acham que filho do dono, a filha do dono tá lá assim, ó, Herdeiro. lixando a unha o dia Isso eu inteiro. posso falar. Foram Exato. vários caras que vim pra tentar ajudar essa menina. que, Exato. Ai, filha do dono fala, amor, o seu trabalho vai sobressair. E eu tinha muito disso. De, né, me fechar um pouco mais, porque eu pensava, como é que eu vou conseguir uma ligação com essa pessoa? Como é que eu vou conseguir falar e me relacionar e tudo mais? Então, até quebrar isso para nós, internamente, certas imagens que nós temos de nós e que às vezes a pessoa de fora não tem. Às vezes a gente está criando coisa na nossa cabeça, né? Sempre Então, falei muito, falo, amor, não seja o seu pior inimigo, amor. Ninguém tá te vendo assim. e ajuda a ter alguém em Exato. casa Exato. impulsionando ajuda também, Vocês têm né? filhos? Ainda não. Ah, isso é um fator também que dá essa disponibilidade, né? De viajar, de voltar, de estar fazendo isso. Mas com certeza tá nos projetos aí, né? Tá nos projetos mais pra frente. No momento, eu tô vivendo no avião.
Então, Vocês frequentam muitas feiras, né? Inclusive Bastante. o PDAC, que é a maior feira de mineração do mundo. Que acontece no Canadá. E acontece no Canadá. Fala um pouquinho pra gente dessas É, experiências. experiências de feira. Eu acho que feira é muito importante sempre. Eu sempre acho que feira é uma vitrine boa para você sempre pegar inovação. exato. Eu acho que a gente sempre tem que estar disposto a aprender, entender coisa nova. Então a gente sempre busca ir numa feira. Como eu falei, eu fui na feira de Las Vegas ano passado, a gente todo ano normalmente está no PDAC. Ela acabou de vir na feira na Austrália. E eu acho que a mineração ela é bem diferente. Vamos dizer, Vegas, Canadá, Austrália, México. A gente consegue sempre fazer um blend e trazer o melhor para o nosso cliente. Exato. Eu acho que esse blend é essencial, porque, vamos falar, Austrália é muito longe para ir. É o berço da mineração. Muito A longe. gente tá E é o falando, berço da mineração. Então, muita coisa que já se usava lá, por exemplo, o pai dela trouxe material lá há 20 anos atrás. 20, Seu pai 30 trouxe anos. o choque barra É. de lá. E começou a trazer E pra pro cá. Brasil era novidade. Pro Brasil era novidade. Ainda assim, é novidade para algumas pessoas, engraçado não, mas muita coisa que a gente traz, a gente vem em feira. Eu acho que nada se inventa, né? A gente só adapta. e Exato, chama de exatamente. nosso. Porque essa referência que vocês vão pegando por onde passa, trazendo fazendo uma junção e colocando isso para nossa realidade, facilita a vida do nosso minerador, né? E Com traz certeza. um know-how também para a empresa. Uhum. Eu acho legal Vocês isso. vão mais em busca de conhecimento? Porque tem muito network também nessa. É o que eu ia falar, eu acho que conhecimento e o network é essencial, porque foi assim que conheci o pessoal aqui, conheci a Pâmela, o Bruno, o Humberto. A gente Desde só tá o ano aqui que por vem causa tá do indo lá na PDAC. Disney. Estamos planejando aí desde o ano passado participar dessa feira lá no Canadá, porque eu tenho certeza que é uma feira que pode contribuir muito para o nosso conhecimento Muito. e para a gente melhorar. Estamos hoje falando dentro de uma feira, que é uma das maiores feiras do Brasil, que é a Expo Minério. Então, trazer esse conhecimento, assim como vocês já fazem para a empresa, a gente quer fazer também para a Expo Minério. A Exato. gente E a Flávia é mais transmitir comercial. conhecimento. Acho que o Eu sou a network. ponte, né? A ponte, entre eu acho- o comercial e o operacional da empresa, né? Sim, eu acho que o network que ela faz, a parte de socializar, falar, acho que é essencial. E como Quem é que tá conhece sendo- sabe. Como é que está sendo o feedback de vocês com o canal, nas redes sociais, Ah, eu se quero comunicando saber. Eu com as adoro- pessoas? Aí, com certeza, vem a gente querendo te conhecer, sabendo como é que é o dia a dia, querendo saber o dia a dia de vocês. E Como ver é que tá uma sendo mulher, né? Exato. Sendo influencer de mineração. De mineração. Pô, Isso diferente. Isso É. ajuda bastante pro E setor, né? com Dá uma- conhecimento técnico, Exato, né? O que é exato. melhor. Pois é, e assim, É maior que o meu. É maior que o meu, tem que falar. Mas eu comecei antes. seria até esquisito, né, se fosse o oposto. É, Mas assim, é muito interessante porque, às vezes, principalmente se tratando de rede social, eu sou aquela pessoa que, às vezes, eu penso, mas será que eu preciso falar isso mesmo? Mas será, principalmente no LinkedIn. Eu sou bem ativa no LinkedIn. E sempre fica aquela coisa. fala o arroba já. Flávia Saleme, É. também. E assim, o LinkedIn, ele me trouxe uma nova visão para a rede social. Porque nós, aqui no Brasil, a gente tem muita visão de Instagram. Exato. Então, é muito mais dinâmico, é muito mais vídeo, é muito mais, ok, terminou próximo. O LinkedIn, ele é uma rede social completamente diferente. Eu acabei trabalhando com recrutamento nos anos da pandemia, né? Então, porque foi aquela situação que a gente passou. O ciclo fechou, eu depois voltei para lá, mas não tinha muita coisa aberta, não tinha o que fazer. E eu conheci uma pessoa na época das vendas, que foi a Ashley, que me abriu essa Trabalhava porta, comigo. que trabalhava com o Ramon. Ela abriu a própria agência de recrutamento, ela lembrou que eu trabalhava bem e me chamou para trabalhar como recrutadora. Comecei a trabalhar como recrutadora de marketing e vendas, e aí depois eu apliquei para uma empresa, que é uma multinacional lá no Canadá e nos Estados Unidos, é uma empresa americana. E eu, vou aplicar, né? Qual o pior que pode acontecer? Depois de alguns empurrõezinhos. Depois de alguns empurrãozinhos, Ramon, vai, Ramon, aplica, a vaga ainda tá aberta. Aí me chamaram para uma entrevista, me chamaram para a segunda, me chamaram para a terceira, aí eu, Flávia, não cria expectativas, não cria isso ainda trabalhando com a empresa aqui, eu fiz tudo junto. E aí eu fui chamada para trabalhar como recrutadora, recrutei para tanto óleo e gás, setor de seguros, eu trabalhei com o setor financeiro, bancos, trabalhei com mineração, fui recrutadora de mineração, teve mineradoras de urânio, potássio, enfim, para diversos tipos de vaga. Então, a experiência que eu tive aqui, na empresa aqui, me ajudou muito a recrutar lá também, né? E agora trazer essa experiência para cá de volta. E você usa isso no LinkedIn? E eu uso isso muito no LinkedIn. E é muito engraçado, porque tinha... Explica pra gente, assim, LinkedIn pra gente é uma rede de negócios, de trabalho. Exato, exato. Como é que você capitaliza isso pra sua atividade? E por que não humanizar? O trabalho somos nós, Claro, né? claro.
Então, Mas é uma rede social que realmente o grande público não conhece. é uma rede social que ela tá ainda engatinhando aqui no Brasil, que ela já tá lá fora muito mais forte. Uma rede social de business, realmente. Exato. E eu comecei a falar muito sobre isso. Falar sobre mudanças de uma província para outra, falar sobre minha experiência com mineração, falar sobre o PDAC, minha experiência lá, em diferentes tipos de feira. E aí eu comecei a ver pessoas conectando comigo, falando, Flávia, eu tenho muita vontade de trabalhar com mineração. Flávia, eu tenho muita vontade de, assim, entrar para uma indústria pesada. A gente pode bater um papo? Eu, claro, vamos bater um papo. Sendo motivadora, né? De pessoas entrar na atividade. E assim, pessoas que... Eu nunca imaginei que uma pessoa que estivesse talvez do outro lado do país fosse conectar comigo falando, poxa, eu me inspirei pelo seu post. Eu, tu jura? Agora foi bem nordestino, tu jura? Tá vendo? Sabe? É assim, meu sotaque é todo misturado. Aí eu, caramba, que legal. Então, assim, as coisas vão acontecendo e eu sou muito ativa lá, porque eu acabo tendo um retorno muito maior lá do que no Instagram, né? Porque eu também tava lá. Mas tem histórias de, por exemplo, amigas minhas que eram da área de direito e de direito minerário também, que assim, falou, vamos tomar um café. No mesmo ano, a gente tava passando Natal junto. E a gente se conheceu no LinkedIn. Então, assim, eu acho muito interessante isso, como as coisas acontecem, a gente não imagina, principalmente se tratando de falar sobre uma posição feminina, né? De falar mais sobre isso, a gente não imagina aonde aquilo vai chegar. Né? Em quem aquilo vai inspirar. Então, é isso que funciona, continuar fazendo. A rede social tem essa conexão muito mais fácil, né? Em qualquer lugar do mundo que você estiver conectado, você consegue conversar com a pessoa. Então, isso deixou a comunicação muito mais fácil, né? Um bate-papo muito interessante. Vocês são um casal, assim, maravilhoso, né? Além da sinergia que existe, que grita aqui, essa comunicação fácil, gostosa, esse modo de falar. Eu percebi uma coisa diferente nesse casal, Rafa. O quê? Todos os problemas eles resolvem com uma garrafa de vinho. Adorei. Eu quero. Com certeza deve ter uma caixa de vinho guardada. Algumas. O Ramon já esteve com a gente, com o seu irmão em outra oportunidade. E agora você. Na próxima, a gente pode fazer um podcast tomando uma taça de vinho. Adorei a ideia. Eu gosto da ideia. Exato, vamos fazer com uma taça de vinho. E a gente, para finalizar, só que a gente está chegando ao fim, eu queria que vocês falassem sobre essa experiência de participar do Expo Minério. O que vocês viram de inovação aqui nesse cenário do Centro-Oeste de Mato Grosso? Por favor. Pra mim tá sendo maravilhoso. Primeira vez a Flávia aqui. Minha primeira vez no Mato Grosso e primeira vez na Expo Minério, né? Então, assim, eu tô achando fantástico, porque eu já tinha escutado muito de você, da Pamela, do Humberto, do Bruno, como é que era aqui. Então, para mim, está sendo muito legal, porque eu não só vendo como é o setor aqui no estado, mas também vendo que todo mundo é muito receptivo. Todo mundo sabe, a gente ontem saiu daqui, era o quê? 9 e pouca da noite? 10 da noite. 10 da Tinha noite? jantar às 7, a gente chegou no jantar, o pessoal, estava onde? Falou, cara, eu acho que a feira aqui a gente consegue acessar o cliente final. Eu não vou ter muito aquele time waster, aquele pessoal que vai no stand pegar brinde, nada contra, pode vir no stand, o brinde está lá para pegar. Mas eu quero o pessoal também que vai fazer um negócio rodar, a gente vai poder mostrar o que a gente está fazendo aqui. É o diferencial da nossa feira, muito dos nossos expositores, eu falo nosso porque eu sou um dos organizadores da Expo Minério. E passa essa percepção pra gente, que quem está na Expo Minério veio para fazer negócio, entendeu? Exato. Então é muito bom ter esse feedback de vocês também, como expositor da Expo Minério. Deixamos o convite para que vocês participem já da edição 2026 e com certeza agrega muito esse conhecimento, essas inovações que a Tecnoluz tem trazido para Mato Grosso. A gente teve a oportunidade de já conversar com o Ramon, conversar com o Daniel também aqui, falar um pouquinho dessas alternativas para melhorar o setor da mineração aqui no Mato Grosso, principalmente o setor do ouro. A gente sabe que vocês estão desenvolvendo alguns projetos, principalmente para quem trabalha com a pequena mineração. Então, é muito interessante ter vocês com a gente aqui na Expo Minério. Que bom. Muito obrigado. Estamos felizes em estar aqui também. Mas antes de encerrar, eu quero fazer uma inveja branca. Não poderia. Botar a gente em maus lençóis, Disney. Pessoal, ganhei aqui, ó, da Tecnoluz, esse boné da Fórmula 1. Coisa de primeiro mundo. Tá aqui o nome da Tecnoluz. Mas o mais legal, velho, é isso aqui, ó. Disney de Paula, velho. Tá aqui Disney, organizador da Expo Minério. Você quer um desse? Ainda não. Não Mas ela já disse que os brindes estão lá nos
stand que é só passar. Fica Eu pro sei. próximo ano. E eu sei que tem que ter a garrafa de vinho esperando. Ah, Mas isso me agrada. Nosso próximo, hein, Rafa, nosso próximo bate-papo tem que ser com taças de Com vinho. taças de vinho. Com Que aí se certeza. resolve melhor o bate-papo. Pois é, flui mais, Flui, né? flui. Gente, mas ficar melhor do que isso eu acho difícil. Foi muito agradável, muito Obrigada. gostoso estar com vocês aqui. Obrigado. Obrigada Foi muito pela bom participação. E fica o convite para vocês voltarem na Expo Mineiro 2026 Exato. aqui no nosso podcast Tá também. bom. Voltaremos. E Obrigado. com esse Muito obrigado. astral, essa sinergia, Tá nós bom. terminamos mais um Ainda bem que a gente episódio vai bater- do podcast Mineral. E bater o papo aqui entre nós dois aqui, ver as mais tomaram conta do nosso podcast. Tá certo. Inclusive, aqui o terreno foi separado, né? É verdade. Acho que ele tá aqui do fundo quietinho aqui, o Dini só trocando olhares aqui. Será que eles vão deixar nós falar, né? Tá certo. É isso, gente. Aguardamos vocês no próximo episódio. Até lá. Podcast Mineral. Apoio. IBGM. Instituto Brasileiro de Gemas e Metais Preciosos. Camisbra. Centro de Apoio da Mineração Sustentável. Fecomim. Federação das Cooperativas de Mineração de Mato Grosso. Fomentas Mining Company.